nós estamos mais uma vez num episódio novo, com 3 profissionais maravilhosos que estão nos ajudando muito no projeto Performance, que é um nutricionista, que é um médico de um emagrecimento saudável e também o personal, que claro, não pode faltar, né, gente? Então são 3, assim, que faz toda a diferença no projeto Performance, para a gente saber que a gente quer realmente, essa mulher 50 a mais, ter uma vida mais saudável, de longevidade e de muitas informações bacanas para nos ajudar nesse processo todo aí. O Túlio Tomás vai trazer para nós uma alimentação mais equilibrada, mais saudável, mais sustentável. Dr. Antônio Arnaldo, que vai trazer um emagrecimento saudável para nós, de dentro para fora, cuidando de hormônios, do metabolismo, de uma saúde mais global. E o Alfredo, que é personal, que vai nos mostrar como que o movimento transforma não só o corpo, mas também a mente. Hoje nós vivemos uma era de muita transformação, mas também de muita confusão. Vivemos num momento de dietas milagrosas, treinos ao extremo, às vezes até irreais. E com isso, pessoas frustradas que não sabem nem por onde começar. Então vamos começar com essas informações super importantes, estou super empolgada. Doutor, me fala uma coisa, quando a gente fala de saúde e equilíbrio, o que é mais importante? Porque o povo hoje está muito ligado na estética. Sim, principalmente por causa das mídias sociais, hoje em dia, a gente tem um espelho muito grande de pessoas que têm uma influência e elas são muito conectadas à estética e, em segundo plano, elas sobrepõem alguma questão de saúde. Muitas pessoas procuram um consultório principalmente incomodadas por causa da estética em si, por estar acima do peso, por não estar gostando do corpo, alguma coisa do tipo. Mas, a hora que a gente pede os exames, que a gente começa a conversar com a pessoa, a gente vai identificando e mostrando para esse paciente que não necessariamente só essa estética que está atrapalhando ele, que tem vários fatores que estão envolvidos ali, que muitas das vezes não é só questão orgânica do corpo mesmo, mas é muita coisa mental, muita coisa comportamental, a falta do exercício físico, que a pessoa nem sonha nisso, e está querendo a parte estética. A hora que a gente mostra que realmente ele tem alguns problemas, e esses problemas estão gerando problemas de saúde, que isso no futuro vai cobrar elas começam o início de uma conscientização. E assim, é um trabalho gradual, de escadinha, degrauzinho por degrauzinho, a gente vai trabalhando e a gente vai conversando com essa pessoa. E quando a gente pega essa área de saúde principalmente, a gente tem que linkar muito com as áreas, principalmente aqui, do Alfredo, do Túlio, que a gente tem que falar sobre nutrição, a gente tem que falar sobre exercício físico, porque é isso que te dá longevidade. Então não é só uma coisa. Está sempre em termos. O bem-estar, ele tem saúde física, saúde mental, ele tem toda uma mudança de hábitos. Sim, sim. Às vezes as pessoas elas chegam por causa da estética, mas com o tempo elas vão desconstruindo só aquela questão e começam a ver que não necessariamente é só aquilo. Muitas das pessoas elas chegam com a mente totalmente quebrada e a gente tem que ir juntando os pedacinhos para a gente mostrar que o todo é o que vai fazer a diferença. Entendi. Túlio, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente ouve falar muitas coisas hoje, né? Demonizadas, romantizadas, uns detestam, outros amam, e faz todo aquele contexto da cabeça de cada um. Mas assim, a gente procurando saber o que realmente é uma alimentação saudável. A alimentação saudável é uma alimentação com alto valor nutricional, né? Rica em vitaminas, minerais, antioxidantes, baixa em gordura saturada, em aditivos, conservantes, baixo consumo de açúcar. Enfim, é um equilíbrio, como o Arnaldo falou, é um contexto, né? A gente precisa estar cercado de um contexto saudável, de um contexto alimentar com valor nutricional e biológico adequado.
No meu caso, por exemplo, hoje eu cortei refrigerante, cortei doce, cortei coisa de padaria, que eu estava com gordura no fígado. Então, o que acontece? Eu tenho medo, às vezes, de voltar a comer. Então, às vezes, eu vou comer um doce e falo, nossa, não posso. Então, as minhas filhas, já peguei elas falando isso para mim. Mãe, porque você não pode nada? Mãe, uma coisinha assim, não pode sempre, mas pode. Né? Então, mas assim, porque o que a gente ouve falar também? Eu fui bem até a página 5, chegou lá, eu fui comer um pedaço de doce e descambei. Então, é realmente muito difícil. Você vê isso em consultório, que realmente é muito difícil. É preferível você ficar na retaguarda de realmente eliminar aquilo, de não comer mais, de não beber esse refrigerante, ou não. A pessoa tem que ter um mental para ter aquele equilíbrio. Olha, é extremamente importante que a pessoa tenha um equilíbrio, né? Porque se ela ficar muito tempo numa restrição de um alimento que ela gosta, por exemplo, um chocolate, um doce, um refrigerante, ela vai voltar comendo até não poder mais. Então ela precisa aprender, mentalmente falando, a se controlar. Né? Nutrição a gente não trabalha com restrição. Nutrição a gente trabalha com moderação. Né? A gente não precisa ficar sem comer nada, não precisa passar vontade de nada. Só que tudo vai depender do seu contexto. Se você é uma pessoa que treina bem, alimenta bem 90% do seu tempo, né? E tá a questão hormonal tudo em dia, tudo certo, por que você não pode comer um chocolate? A questão é você viver de miojo, de embutidos, processados e ainda querer comer um chocolate. E não é só um, é uma quantidade alta. Então, assim, igual o doutor falou, é o contexto. Né? A gente precisa se cercar, fazer uma base boa, uma base adequada de alimentação e se permitir, algumas vezes ali, você não vai comer uma carne gorda no churrasco, você não vai comer uma picanha, você nunca mais vai comer. Não é assim que funciona. A gente faz uma regra muito bem feita e se permite algumas exceções ali a resolver o problema. Para aguentar o tranco durante o mês. Facilita a adesão ao processo. Né? Porque senão também a gente fica desorientado, né? Sim, claro. Né? Esse dia eu fui comer Ninguém faz churrasco de patinho, né? Filé de frango. Então, assim, a gente precisa ter um molejo nesse sentido de não ficar engessado demais que eu não posso. Quanto mais a gente fala assim, eu não posso, aí que a gente quer. Então, se a gente tirar isso da cabeça que não pode, já o negócio flui muito mais tranquilo. Eu fui esses dias num sanduíche artesanal e eu fiquei assim, tantas gramas de carne, o pão tem não sei quantas gramas de carne. Mamãe, para, pelo amor de Deus. Ela fica querendo controlar, né? Mas são exceções, são coisas pontuais, né? Alfredo, deixa eu te perguntar uma coisa. O exercício físico, para ele ter um resultado bacana, ele tem que ser intenso ou ele tem que ter constância? O que você acha que precisa mais, assim? Ô Mara, que palavrinha mágica, né? Que os colegas falaram aqui, o equilíbrio, né? Hoje a gente precisa muito dessa questão do equilíbrio, igual o Túlio estava ali fazendo essa abordagem, né? Para exercício físico não é diferente, tá? São duas variáveis que são importantes. Porém, nós temos o processo do individualismo. Então, a gente precisa desse processo da individualidade para as prescrições. Eu daria como uma formulazinha mágica aí, a gente iniciar pela constância, obviamente. Então, atividades mais adaptativas naquele primeiro período, para que a gente possa ter uma longevidade dentro do exercício físico, né, Mara? O que vai te dar respaldo para você manter uma boa qualidade em treino é justamente a constância. Você tem que viver um dia após dia, né? Então, essa intensidade é uma variável muito importante dentro de uma jornada de treino, mas no seu tempo correto. A intensidade seria, assim, mais ou menos o quê? A intensidade, a constância. Eu tenho 3 vezes na semana, eu vou 3 vezes na semana. É uma constância. É uma constância. A intensidade hoje, Mara, a gente dosa ela muito pelo volume de treino. Hoje as pessoas erram muito nessa questão de intensidade. O que é intensidade? O que é volume? Então isso vai muito daquele princípio que eu falei lá no início. O princípio da individualidade. Mara, de acordo com o que você vai me respondendo, você é uma prova viva disso, né? Tem épocas que eu deixo o seu treino mais intenso, mas o quê? Eu tenho que respeitar também as suas individualidades, né? A gente tem vários processos até chegar nessa intensidade ideal para você. A intensidade eu faço ela todos os dias com você, Mara, mas vai de acordo com o seu dia. Aquele feedback diário para que você, quando você chega lá na academia, eu já vejo, hoje a Mara está
para um treino mais de intensidade, um treino mais de força. Então essas variáveis eu trabalho no dia a dia, principalmente com você, Mara. Gente, você conversa personal, que tá intenso todos Não, os meus treinos, tá? é o equilíbrio, Eu mostro para vocês todos os dias que eu custa subir lá. Mas nós estamos aqui com os colegas aqui, tanto o Arnaldo quanto o Túlio, para dar esse respaldo, né, gente? É tudo um ecossistema onde funciona. Não adianta, né, Mara? Você chega lá, às vezes, disposta. Você está disposta para aquele treino? Comeu de acordo para aquele tipo de treino? Né? Os hormônios dela estão regulados para aquele momento. Então, tudo vai de uma periodização assertiva para você, Mara. Por isso que nós estamos aqui em conjunto para tentar desenvolver uma longevidade. Tá comendo bem? Pode puxar o tacho. Justamente. Pode puxar o Túlio, tem muita coisa que a gente precisa de conversar ali nos bastidores. Tá vendo, gente? Eu não tenho por onde escapar hoje, não. Porque um vai defender o outro, vai falar que depende disso. Então, Mara, tá tenso. o que é mais importante, respondendo a grosso modo, intensidade e constância, elas andam juntas. Então, é o equilíbrio, justamente. Eu acho que principalmente assim, a gente pensando numa constância, a gente tem que ter os períodos de intensidade, como foi bem colocado aqui, tudo bem. Só que a gente tem que respeitar também as pessoas. A Mara, hoje, talvez não tem mais ciclos menstruais, mas você pega uma mulher, por exemplo, ela não está apta durante os 30 dias a manter os 30 dias naquela mesma intensidade. Algumas mulheres sofrem muito com a questão do TPM. E aí, a hora que isso vai entrando ali nas nossas jovens senhoras de 40 também, anos, às vezes, não dá conta de fazer um treino. Justamente. E aí, assim, vem junto com algumas coisas. Por exemplo, se é uma mulher que tem um processo de TDPM muito forte, então aquele pré-menstrual dela ali acaba com essa mulher. E isso vem já de algum tempo. Às vezes, ela entra na menacme e isso acaba piorando. Quando isso acontece, não tem como desculpa, não tem como o Alfredo pegar e falar assim, Mara, vamos, que hoje a gente vai colocar, vamos fazer um treino de força aqui, a gente vai colocar 150 no leg e vamos puxar, vamos agachar aqui com 30 de cada lado aqui, porque hoje o bicho vai pegar. Não tem, então tem que respeitar. A hora que a gente fala sobre homens, que nem é tanto o nosso foco aqui hoje, mas a hora que a gente fala sobre homens também, a gente tem que respeitar a rotina dele. Talvez aquela semana foi uma semana muito ruim. Talvez ele dormiu pouco. Então, isso tem que ser muito bem respeitado. Por quê? Porque os hormônios também, eles variam de acordo com essa questão. Então, eu concordo completamente. A constância, ela é o primeiro passo. E aí a intensidade ela vai se adquirindo com o tempo. De acordo com a individualidade. De acordo com da individualidade. Justo. E o volume ele vai acompanhando, né? O dia a dia da pessoa, né? A gente chega atrasado na academia. Aí tenta otimizar o tempo, acaba que aquele volume já foi ficou muito intenso. Túlio, em termos de alimento, assim, o que você acha que o maior erro, por exemplo, dentro de uma alimentação? O que seria o maior erro para você dentro de uma alimentação? Pressa. Pressa. O povo tem muita pressa. Pressa de emagrecer, de pra resultado. ontem. E aí, às vezes, a pessoa tem 10, 15 anos de hábitos ruins e quer resolver em 6 meses, 3 meses. E aí começa as loucuras. Restringe, faz dieta de 600, 700 calorias, corta tudo, não come nada, não bebe nada. Aí o que acontece com o peso? Vai lá embaixo. Só que ela vai conseguir sustentar isso quanto tempo? Né? E aí começa o efeito sanfona. E no treino também ela tem dificuldade? Claro, porque carro bom não anda com gasolina ruim. Justamente. Se a pessoa não tem como a pessoa treinar bem comendo 600, 700 calorias, né? E você pode perceber que esse pessoal que está usando esses medicamentos atuais agora, Mounjaro e outros, quando come muito pouco, a tendência é a pessoa dar uma boa piorada na performance. O Alfredo deve ter alguns pacientes que fazem esse uso, deve despencar a performance. Por quê? Porque se ela não consegue ingerir uma grande quantidade... Quem toma esse medicamento, cai? Porque a pessoa não consegue ingerir um grande volume de medicamento, de coisa. Porque o efeito do medicamento, o doutor sabe, muito melhor do que eu, retardar o esvaziamento gástrico. Né? Então a pessoa fica ali meio cheia, meio com dificuldade de ingerir o volume de comida. E aí ela acaba comendo menos. Enjosa, E aí acaba que ela come menos do que eu prescrevo.
Então, se eu monto uma dieta para pessoa de 1.300 calorias e ela não consegue nem isso, consegue 800, 900, obviamente que vai afetar o Eu acho que só acha fácil um processo desse porque você meio que enjoa da comida. Você fica com aquele nojinho. Eu já tomei, eu tenho que falar, né? Eu já tomei. Vou contar. Eu já tomei e assim, não cheguei a tomar toda. Eu tomei foi a Wegovy. Primeiro eu tomei, eu tive que fazer uma cirurgia. Eu tomei primeiro a Ozempic, depois, foi acho que uma das primeiras, né? Depois tomei a Ozempic, não, a Wegovy. Na Wegovy eu não precisei nem dela, da caneta toda. Eu fiquei na metade, que eu já estava espelancando. Falei, mulher de 61 espelancando não dá, né? Aí eu falei, não, agora eu vou parar. Mas assim, você sente, não é nojo, mas assim, você não dá vontade de comer. Então talvez seja mais fácil que você enfrentar uma dieta mais restritiva. Por isso que às vezes eles vão por esse lado Justo. Você pega a mulher ali 45, 50, tá entrando ali na menacme, né? Essa mulher começa a já ter o problema da desregulação hormonal, porque ela já está entrando em falência ovariana, está começando todos os sintomas para vir a famosa menopausa aí. Aí essa mulher começa a ganhar peso. Geralmente o peso que essa mulher começa a ganhar é aquele pesozinho abdominal. E aquilo incomoda uma mulher. Incomoda bastante. Aí entra no que o Túlio falou. E aí é aquela questão. Aí você entra com a medicação e regula os hormônios. Para você baixar o peso dessa mulher. E aí entra com a parte nutricional. Ele vai lá e prescreve uma dieta para ela perder um pouco de peso. Dietas para perder peso, e aí ele vai falar melhor disso do que eu, tem que ter um déficit calórico. Esse déficit calórico, a hora que chega lá na academia, vai faltar energia. É como o Túlio falou. Milagre, né, Alfredo? Não tem como. O carro não anda sem combustível, né, Túlio? Quando tem a falta do micro e o macronutriente, não tem como ele performar bem dentro de uma academia. Como é que ela vai puxar peso? Como que vai fazer um treino de força, sendo que está faltando energia? Disjuntor desliga, não tem como. Não tem. Aí vem aquela célula preta. Justamente. Eu vejo muito isso quando eu começo a fraquejar, né? Urrar. Aí, você comeu? Você comeu? Eu falo, comi, tô gostando de comer tudo. Então tem reserva, vamos embora. Tem caixa, fica com dó. Justamente. Doutora, aproveitando que você começou a falar dos hormônios, eu queria que você falasse assim, porque assim, o povo hoje anda indiscriminadamente falando e tratando de forma equivocada de hormônio, de suplemento, né? Aí vocês três vão poder falar sobre isso, usando sobre suplementação. A recomendação, orientação nenhuma. Né? Eu queria, assim, dentro da área de vocês, de cada um, o que vocês têm visto? Tem muita pessoa fazendo isso? Não, o pessoal está mais consciente. O que você está na sua área, por exemplo? O que eu vivencio dentro da academia hoje é justamente isso. É o que a gente estava conversando ali nos bastidores, a questão da automedicação, né? Às vezes viu que funciona para colega, ou a blogueira está lá postando e ela vai querer replicar aquilo, né? Então, gente, exercício físico é a prescrição individualizada. Dieta, a mesma coisa. E a parte hormonal, né, doutor? Como que funciona? Será? Essa daí nem se fala, né? A gente tem um grande problema hoje, que é o uso indiscriminado e, ao mesmo tempo, a gente tem muitas pessoas que demonizam a utilização de hormônios. Então, a gente tem os dois lados da moeda e eu tento ficar ali em cima do muro, não é nem bom, mas eu tento ficar em cima do muro, por quê? A gente tem que individualizar. Essa é a palavra, eu acho que ela vai ser a mais dita aqui. Repetida. Isso. Então a gente tem que individualizar. Precisa? Sim. Tem necessidade? A necessidade ela é clínica. Ela vai ajudar de uma forma para melhorar a saúde? Ou ela só é estética? Ela só quer aquela medicação de forma estética. Hoje em dia a gente vê aí o uso indiscriminado de vários tipos de hormônios e que eles causam colaterais. E aí é a mesma coisa que pegar gasolina e jogar no fogo para o pessoal que não gosta. E aí a gente também vê muitos médicos que demonizam
E aí, a hora que você vai tentar conversar com algumas pessoas que precisam, essas pessoas elas estão totalmente influenciadas, justamente por quê? Porque algumas pessoas, não só médicos, eu falei de forma até assim, muito individualizada, de forma geral, alguns profissionais da saúde que demonizam e aí eles influenciam essas outras pessoas. E essas outras pessoas, na hora que a gente precisa prescrever isso para ela, às vezes eu tenho mais que tentar convencer. Dificuldade, né? Isso. É porque fala assim, o hormônio hoje a gente acha que é para bombar, né? Exatamente. E não é só para isso. Não, de forma não. A gente vê. A mulher menopausada, por exemplo, nem que está menopausada, que ela está entrando no climatério, ela precisa de reposição hormonal. Aí você fala em hormonal, a pessoa já fala, nah, você vai ver. É como uma amiga Vou ficar parecendo minha, homem. Vou ficar parecendo homem, não porque eu eu vou repousar o hormônio, eu vou né, quero performar melhor. Então, assim, você não vai ficar parecendo uma paniquete, não. Eu falei, gente, não tem nem idade de parecer É uma questão de paniquete. necessidade, né, doutor? Justo. Ó, a hora que a gente. Vamos falar então, vamos dar nomes aos bois. A gente pensando aqui em oxandrolona e pensando em decadorobolim, tá? São medicações que são extremamente válidas, são válidas para vários processos, válidas para ele lá dentro da academia, porque ele trabalha de uma forma diferente, válida para ele porque a prescrição nutricional dele vai ser diferente e válida para mim. Ah, mas isso é só para a pessoa criar massa? Não. A gente trata osteoporose, a gente pode tratar grandes queimados com essas moléculas, osteopenia, a gente pode tratar sarcopenia, a gente pode usar junto com o processo de emagrecimento. Então, assim, eu vou até passar a bola aqui, porque ele vai falar principalmente, assim, na hora que tem essa prescrição, ele vai falar principalmente assim, não, aqui eu já vou trabalhar até diferente. Não, vou me entregar, gente. Vou me entregar. Eu estou tomando Decazirabuline. Aqui, doutor. Eu estou tomando por causa da minha osteopenise. Isso. Né? A Mara, ela foi, a gente começou a ver, e aí, assim, tinha uma janela para a gente entrar com a TRH convencional. Essa janela, ela foi perdida, e aí existem vários fatores que podem vir juntos aí. E aí eu prescrevi para ela a Deca justamente por causa da osteopenia dela. E além disso, faz uso de algumas outras coisas também. E o principal é o quê? O principal que a gente tem que ver é esse encaixe aqui com todos. O que é importante, né, doutor, pegando esse gancho aí, e de uma certa forma, Mara, você vai performar bem melhor na academia. Né? O que atrapalha muitas vezes as pessoas a performar, a evoluir bem? O que você... Ô Mara, dentro dessas dores que a gente está tratando Porque o hormônio aqui, ajuda, mas o que... Sim, o que Você acontece? acha que Eu fica queria falar um deficitário, pouquinho... que você acha que tem que ter? O que eu queria falar um pouquinho é dessa questão do desmistificar, né? Nós, como profissionais da área de saúde, a gente tem que desmistificar tudo isso todos os dias, né? A gente precisa desse respaldo, né, do médico, tá? Fazendo as modulações desses hormônios. E Mara, para você, no seu caso, só te traz benefícios, né? Quanto à questão da osteopenia, a prevenção do processo sarcopênico, você vai render... Querendo ou não, ganha um pouco de massa muscular. Justamente. E você, na sua avaliação que eu fiz a primeira vez, você estava entrando nesse processo sarcopênico, devido à questão da menopausa, né? Então, o que acontece? Você estava trocando, né? Fazendo aquele estoque, né, de gordurinha e jogando a massa magra fora, né? Então, Mara... Para você, no seu caso, você só teve melhoras. Nessa progressão de treino que eu estou tendo com você, principalmente nesse último mês, essa evolução, eu consegui chegar em nuances que eu duvido que limpa, né? Vamos usar esse termo. Eu acho que você não alcançaria, mas devido ao seu estado de momento. E olha que legal, gente. O mais importante, eu não fui lá para virar uma paniquete. Eu fui lá para a saúde, que eu, lógico, estou com 61 anos, estava perdendo hormônio, nos exames deu, né, doutor? Assim, perdendo várias coisas, precisando de vitamina D. Então, isso é importante, o que eu falo muito para vocês. A gente precisa muito estar ligado com procurar o profissional para ele te orientar. Outra coisa que eu acho super importante no tempo que eu estou aqui com o pessoal, nesse projeto, que eu achei assim... Para todo mundo que a gente conversa, acho super bacana por causa de informações.
avaliação física. Eu acho muito importante. Né? Chegar lá no Túlio, você perdeu tanto de gordura, você perdeu tanto de quilos, você ganhou tanto de massa. Gente, isso é um incentivo para a gente continuar. Aquilo então, que não é medido não é calculado. Não é controlado, né? Exatamente. E eu falo... Então, não adianta eu falar assim, eu perdi, eu ganhei. A pessoa tem que ir lá, começar um trabalho para poder ter esse resultado e ver o resultado em si também. O que eu falo muito para Mara, Arnaldo e Túlio, o que é importante, no meu caso, a avaliação física mesmo, a gente avaliar perimetrias, enfim, não é somente avaliar o aluno, né? Não é avaliar o paciente, mas é justamente ver se aquela metodologia está assertiva para o tipo de objetivo que a Mara está procurando naquele momento. Então, a avaliação física, ela não avalia só o avaliado, mas principalmente o avaliador treinador. Eu sou capaz de analisar e falar assim, poxa, a Mara está se alimentando bem, está fazendo os usos hormonais de acordo com as necessidades dela de momento. O que está acontecendo? Será que é a metodologia? E aí é onde a gente entra naquela questão de volume, de intensidade, se é propício para um treino de força, onde eu tenho que respeitar aquelas características que você tem, de desvios no quadril, enfim, de artrose. Então tudo isso, Mara, é relevante nesse processo que a gente está falando aqui, né? Que é muito importante. Mas dentro das 50 mais, Alfredo, quais os erros mais frequentes que você vê porque a pessoa, assim, ela não consegue ouvir, Mara, porque ela faz isso e isso? Acabei de falar, Mara, periodização. Você precisa de ter um microciclo assertivo, você precisa de ter um mesociclo assertivo e principalmente um macrociclo, que é aquele que vem para perpetuar todos esses outros processos. Tem profissionais, colegas, que não respeitam esse primeiro processo, né? Que vai colocar um treino muito volumoso para você e você tem problemas característicos. O seu quadril não funciona num agachamento legal. Chegou uma paciente lá esses tempos atrás no consultório, ela me mostrou o treino dela de perna, né? Sim. Cara, tinha 14 exercícios de Olha perna. que volume. Eu peguei e falei pra ela assim, olha, você fica na academia com a cadeira de tudo aqui. Não dá Ela falou conta. assim, 2 horas e meia, 3 horas e ainda não acaba. Eu falei, Que é isso? É justamente Diga isso. por isso, Eu falei né? assim, eu que não sou profissional, sei que tá demais. Daí são 14 exercícios de perna. Graciane Barbosa? Com uma pessoa que treina 6 parecendo- vezes por semana, eu falei, isso não existe. Ô Túlio, esses dias chegou, eu estava num determinado condomínio dando aula e chegou uma aluna para mim, não era minha, me veio com o treino dela, né, no aplicativo. Aí ela, qual exercício que é esse? Não tá abrindo a imagem. Eu peguei, fui olhar, dei uma olhada rapidinho, eu falei, Jesus, como que ela vai dar conta de fazer esse treino aqui? Eu falei, você já fez o que aqui hoje? Aqueles que compram internet, né? Mara, Provavelmente. mas nem isso. É porque, às vezes, gente, essa questão do presencial também é muito importante. Eu vou entrar um pouquinho nesse assunto. Por quê? Hoje, tem pessoas que prescrevem exercício físico via app, achando que a pessoa vai dar conta de realizar aquilo. É o que o Túlio falou. Ele, como um profissional, ele pega aquilo e fala, não dá conta, não vai dar conta. Pelas características, então, por isso esse processo de triagem, esse processo da individualização do treino é muito importante. E você olha pra pessoa assim, você vê que ela não é uma pessoa treinada, com um volume bom de músculo. Então, você sabe que ela não vai dar conta de fazer aquele negócio. Justamente. Então, isso hoje, Mara, é um Aí dos vem a erros. depressão. Vem, aí eu não tô revisado, tô É. desanimado, tô sem força, mas como você vai ter força num treino desse tamanho? E muitas das vezes o que acontece, Túlio e Arnaldo? A pessoa desiste. Frustra, né? Porque não teve um microciclo bem elaborado, não foi respeitado aqueles processos que ela pode ter de alongamento. Gente, o que é mais importante hoje num treino de força é mobilidade. Sem mobilidade, hoje a pessoa não consegue ter um melhor aprimoramento de técnicas de agachamento, de qualquer movimento que seja. A própria contração. Justamente. O corpo não vai estar entendendo. Eu só me tudo que auxiliei ela com tá contração exigindo. muscular depois que eu comecei a fazer pilates e mobilidade. Mobilidade, né? Alongamento no pilates. Justamente. Eu Por vi quê? que Olha a você virou composição outra pessoa corporal com do pilates. Túlio, né? Um cara forte. Se ele não tiver os músculos bem mobilizados, as articulações bem mobilizadas, como que ele vai executar uma técnica A bem chance de feita? machucar é enorme, né? É muito grande. E hoje também, Mara, as pessoas, essa questão do volume, inclusive inclui de colocar cargas excessivas que O pessoal acha que é só carga, né? Tem isso justamente, também. a pessoa não consegue ter uma cadência legal, que é uma variável muito importante dentro de um treino. Amplitude. A amplitude de movimento, que envolve a biomecânica. Então, Mara, hoje é tudo direcionado, né? Quantas vezes eu parei com você e falei, Mara, hoje é dia da gente retroceder. Por quê? Chegou com queixas de dor no quadril, né? O doutor Tavares lá falou, ó, Mara, tenta modular. O que que eu fiz? Voltei, Mara, hoje nós vamos fazer só mobilidade. Levei um elástico lá e falou, hoje o treino é de leve. Saiu de lá custando nada. Então é justamente isso, gente. É a gente saber
andar 2 casinhas para trás para a gente tentar progredir. E é isso que eu falo, Mara, as pessoas erram nisso. Erra no volume, na intensidade, na carga, na biomecânica que não é assertiva, Falta justamente. de ter um profissional, por isso que é importante a gente estar com um profissional. E 3 profissionais que se conectam, né? Porque meu trabalho depende muito dos 2, vai chegar em mim. Foi o que eu avaliei. Falei, gente, o que está acontecendo com a Mara? Ela está performando bem, mas será que a metodologia está assertiva para ela? Ela está se alimentando com a quantidade de micro e macronutrientes que o Túlio definiu. Ela está fazendo uso de ergogênicos, enfim. O que está acontecendo? Então isso é muito importante. O profissional ele tem que ter aquela autoconsciência de falar, preciso de regredir para progredir com essa pessoa. A questão dessa periodização, eu sempre bato em cima disso com os pacientes. Tanto os pacientes que vão para a reposição hormonal, quanto os que estão ali em emagrecimento. Por que a gente tem que bater em cima disso? Eles vão falar assim, doutor, eu vou emagrecer, eu vou ficar todo derretido. Aí eu tenho que, com paciência de Jó, falar assim, gente, é o seguinte, você vai realmente ficar mais derretido, vai aparecer rugas, o rosto vai ficar mais caído. Só que o que a gente tem que prestar atenção é que são períodos, são etapas da sua vida. Você nunca vai conseguir comer o tanto que você tem que comer o resto da vida para você ficar sempre grandão. Você também nunca vai conseguir treinar na mesma intensidade durante todo o tempo. Então são etapas. A mulher chega lá, 50 mais, um pouquinho mais acima do peso, todos os hormônios desregulados. A gente ajusta a parte hormonal, começa o processo de emagrecimento, junta todo mundo. Doutor, estou ficando derretida. Vai ficar. Calma, anjo, calma. Respeita o processo. Confia, né? Você tem que chegar em um determinado peso, algumas mais, outras menos. Mas você tem que chegar num determinado peso. Por quê? Porque a partir daqui a gente começa a fazer uma outra etapa. Então, você tem processo de perda. De repente, você vai entrar num processo de ganho. E aí você vai ver que a vitalidade ela vai voltar novamente. Então, você tem que respeitar isso, você tem que esperar e entender que realmente não vai ficar bonita naquele momento, naquele único momento da sua vida. Passou 10 anos comendo mal, tendo péssimos hábitos, aí você quer emagrecer e ficar a linda do pedaço? Não tem como. Então, passa por esse período, depois vai para a parte estética, aí vai fazer a questão do ganho de massa, aí vai aumentar a comida, ela vai ser muito mais feliz comendo melhor, porque começa a render melhor, a cabeça começa a funcionar melhor. Então, assim, por mais que a gente ajuste a parte hormonal e a parte do peso e ajuste a saúde, se não tiver comida bem, se não tiver uma boa comida, uma quantidade boa de energia, essa pessoa vai se sentir mal. Mas é um período. Isso passa. Eu com a experiência que eu tenho hoje, ultimamente, tem coisa que eu como que me faz muito mal. Então, a gente começa uma alimentação saudável e coisas que você nem quer mais comer, porque se eu vou comer, eu vou passar mal. Vou ficar empanzinada, vou ficar... Sabe? Justamente é o hábito. Né? Mas por quê, Mara? Você viveu a fase, né? Você é o que o doutor acabou de falar. Você está vivendo todas essas fases. É um processo de reeducação, né, Túlio? É isso mesmo? É, né? E aí o seu corpo, né, o seu metabolismo, ele fica intolerante àquelas questões que antes descia. Exatamente. Não, fritura, então, é a treva. Né? Você vai ter um desconforto gastrointestinal ali, certeza, se você faz uma alimentação certinha, e aí você vai, como um torresmo, uma feijoada, um negócio. Então, isso é fato. Né? Gente, eu vim aqui só para me entregar hoje. Viva essa fase, minha. Só falando, pegando um gancho sobre a questão que o Alfredo falou de comunicação, é importante demais essa comunicação entre personal, principalmente entre personal e nutricionista. Por quê? Porque eu tenho paciente que tem um personal aqui na cidade que eu fazia uma dieta para superávit calórico, para ganhar massa, ele botava a menina em semana de deload. Deload é baixar a carga extrema. Aí eu subia, eu descia a comida da menina e botava a treino de força, para fazer 4 a 6 repetições com a carga no talo. Não, aí você me arrebenta. Justamente. Esse cara, ele tá querendo... Não tem problema comigo e com você, porque eu faço um negócio, ele ajusta ao contrário. Eu falei, não, então
põe uma gasolina pódio, né? Vamos aproveitar esse Aí o cara, não, vamos baixar o rendimento, vamos fazer uma mobilidade, um pouquinho mais, menos carro, não, É o que isso acontece muito. A Mara chega lá com as dores dela. Quando eu digo dor, gente, eu falo do dia a dia dela, né? Ela chega lá e me fala, ó, hoje tô daquele jeito. Eu falei, beleza, Marinha. Aí eu começo, aí eu vejo que ela baixa um pouquinho, eu regrito, falei, agora é hora, mas vamos subir. Ela, não, mas peraí, vambora. É que a gente conversou, comeu, tá bem? Tá seguindo a dieta que o tempo passou? Vamos embora. Ele fala assim, comeu? Tem reserva. Comi. Ah, então tá ótimo, não quero saber do resto. E esses dias é muito interessante porque tem hora que dá vontade, gente, muita vontade. Eu era doceira, eu não gosto de chocolate, mas eu era super doceira. E aí vai eu comer, não, eu quero. Eu falei assim, excluí, tá? A gente tira nem foto para ninguém ver. Aí vou lá comer, aí já fui assim, com a consciência de que eu ia comer só um pouquinho. Um pastel, que o pastel é lá perto da minha casa, fininho, gente, fininho, juro, dessa figurinha, morango com chocolate branco, divino, não dei conta de comer a metade. Ainda bem que eu deixo a refeição livre, né? Nossa, você tava assim, tem ideia aqui, né? E eu falei, gente, então é uma coisa que parece que a gente vai tomando consciência, vai mudando o hábito, isso é muito importante. E quando você começa a perceber isso, é gostoso, porque você sabe que é saudável. Quando que o chocolate branco é saudável? Nunca. Nem é chocolate, é quase que babá de gordura, né? Então é complicado. Agora me fala uma coisa, vocês três, em termos de resultado, seja estético, seja para performar, o que traz mais impacto? É o treino ou é a comida? Eu acho que ela tá falando aquela sardinha pro seu lado aqui. Ele olhou pra mim, olhou, deve puxar e fala, olha ele, não pode puxar a sardinha pro seu lado. Eu acho que assim, a alimentação, não sei se o Alfredo vai concordar, claro, mas eu acho que a alimentação é um pouquinho mais importante. Porque para você treinar, você depende dela, né? Então, você não depende de treino para poder comer. Mas para treinar é melhor, você depende da alimentação. Então eu acho que a alimentação está um pouco à frente nesse sentido. Mas claro que se você comer sem exercitar também, não vai resolver nada. O que é importante, Túlio, você já respondeu essa pergunta aí agora mesmo, né? Que ele questionou, ele levantou a bola onde ele prescrevia um tipo de dieta para aluna, para paciente dele, o personal ia e fazia tudo ao contrário. Então, esse ecossistema ele tem que funcionar, ele tem que interagir. Né? E eu concordo sim com você, Túlio. Eu acho que a alimentação aí, a alimentação ela é muito importante pro treino, né? Pra performance. Não tem como você performar. Você alimenta melhor, você treina melhor, treinou melhor, gasta mais caloria, vai secar mais. Ou vai construir mais massa muscular, seu objetivo foi esse. Então, acho que é uma... Deixa eu dar uma pausa. Vocês estão com calor? Nossa, eu também comecei a sentir calor. Isso. Vou fazer uma analogia aqui, ó. Pensa num carro. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente coloca a nutrição como sendo motor, a gente coloca a educação física, os treinos como sendo ali as rodas, a parte dos pneus, e aí a gente pensa o seguinte, um carro vai rodar sem o motor? Não. Um carro vai rodar sem os pneus, sem as rodas? Não. Então os dois se integram, mas assim, na hora que a gente vai ver, realmente, a parte nutricional ela é uma parte um pouco mais complexa. O motor por si é mais complexo do que você fazer ali a questão das rodas girarem. Só que não tem como um andar sem o outro. Não tem como eu prescrever para a pessoa lá uma parte hormonal, e aí eu vou falar que a parte hormonal é o motorista que está lá guiando aquela questão toda. Então não tem como eu fazer uma parte hormonal bem feitinha se o motor dela não está funcionando bem, está funcionando com óleo que não é para ser usado naquele motor, que seria a comida para o motor. E também não tem como essa pessoa, esse carro, performar bem se os pneus estiver careca. Justo. Ou então se as rodas estiverem empenadas e o volante estiver tremendo. Vai ser muita potência para pouco torque e vai patinar e não vai sair do lugar. Vai ter ruídos. Então, assim, não tem como a gente desmembrar. Mas tem como a gente entender como que funciona. E a parte nutricional, eu acho que ela é extremamente complexa, porque vai muito comportamento da pessoa. A parte da educação física, do treino em si,
Eu acho que depende mais daquela força de vontade, aquela questão assim. A nutricional, muitas das vezes as pessoas desconhecem. Chega muito no consultório, para mim, que mexo com essa parte, imagina para você que é só essa parte. Pessoas não sabem o que é um carboidrato. As pessoas não têm noção o que é um alimento proteico. A qualidade. A qualidade daquilo. E o tanto de baixa quantidade de proteína que o pessoal come, cara. E as pessoas demonizam também, né, Túlio, o carboidrato, né? Acha que ele não é importante, ele é o grande vilão. Justo. Né? E na realidade ele é o protagonista. O paciente pergunta pra mim se o pão engorda, eu falo, só se você comprar a padaria toda. Ou se tiver aquilo calculado, tá tudo. Eu adoro falar, gente, o pão não engorda, o que engorda é a manteiga. Porque eu amo pão. Não, o dia que eu vi na dieta que eu podia comer um pãozinho francês, Nossa. eu fui a delírio. Eu falei, que coisa mais boa. Aí agora, o que eu aprendi a fazer? Pega o pão, coloca uma fatia de mussarela e joga, aí fica aquela mussarela. Ai, gente, é muito bom. Ô, Túlio, tem muito essa questão da TMB também, né? Aqueles cálculos que a gente faz. Eu tento mostrar para as pessoas lá, quando eu avalio, e falo pro aluno, agora você vai lá pro Túlio, ó, deixa ele calcular isso aí, e ele vai fazer esse equilíbrio, porque tudo é um equilíbrio, né, Túlio? Sim, claro. Você vai ser uma dieta mais hipercalórica, enfim, é o que o doutor estava falando, é a qualidade desse nutriente, né, desse combustível que você vai jogar para dentro do motor. Ele vai reagir de acordo com a qualidade que você mandar para dentro. E só pegando um gancho que o Arnaldo falou, que é a questão da complexidade da nutrição, é justamente o que ele falou a palavra certinha, comportamento. Né? Fazer dieta com déficit calórico é muito fácil. Você vai lá e prescreve menos que ela gasta, acabou. Né? O duro é fazer a pessoa seguir aquilo ali, fazer ela aderir àquilo ali. Então, não à toa eu fiz a pós-graduação em nutrição comportamental também, porque eu percebi que não é só montar a dieta, é tentar achar uma forma da pessoa seguir aquilo, né? Fazer um negócio que seja agradável e tranquilo para ela de seguir, né? E isso é muito complexo, porque às vezes a pessoa chega cansada do trabalho, chega ansiosa e aí quer descontar tudo na comida. E aí a gente tem que tentar trabalhar para tentar achar a causa e não a consequência. Porque a gente trata a causa, a ansiedade a gente trata a causa, não trata a consequência descontando em comida. Então a gente tenta resolver o problema da comida. Uma questão também que eu acho interessante, hoje o tanto que a gente vê, eu acabei de ver na estética, em outras áreas também, o tanto que a saúde mental hoje é importante, né? Sem dúvida nenhuma. A pessoa, assim, eu falei com as meninas que eu voltei com a psicanálise. E a Jéssica, minha filha, eu saí com as 3 faz uma semana hoje. E, mãe, que nicho que você vai pegar? E eu, sabe quando parece que a pessoa te perguntando um trem do outro mundo? Que eu falei, não sei muito, não estava sabendo. E aí, um amigo meu de Porto Alegre, que faz parte do congresso que a gente faz todo ano aqui, ele falou assim, olha, você está num nicho maravilhoso, que a mulher de 50 mais, ela tem várias síndromes que deixam ela para baixo, mal, né? Geralmente os filhos já saíram, começa o casamento a ficar meio monótono, né? E aí eu falei, gente, que bacana, porque assim, aí eu comecei a observar em mim, que eu gosto muito de me observar, e nas pessoas que eu convivo, o tanto que essa saúde mental é importante para qualquer coisa que você vai decidir. Né? Igual você falou aí agora, achei super interessante. O que eu ia falar? Pode falar. Você Fugiu. Veja bem, vamos contextualizar isso com tudo aqui que a gente está falando. Pega essa mulher 50 mais aí. Essa mulher, muito provavelmente, financeiramente, ou ela está estável, ou ela está ali pelo menos próximo a isso, né? Essa mulher já criou os filhos dela, então os filhos já estão saindo de casa, muito provavelmente, tá? Essa mulher começa a ter problemas hormonais nessa época do menacne, lembrando que não são todas, a grande maioria. Então, ela começa a ter problemas hormonais. Juntos aos problemas hormonais vem a saída dos filhos. Então, existe aquela síndrome do ninho vazio. Essa mulher começa a comer pior por causa dos problemas hormonais, problema com os filhos, o casamento, aquela questão de ser monótono já, do desgaste, Rotina, né? da rotina, do tempo, né? Porque a mulher ela acaba sofrendo muito mais do que o homem nesse processo, muito mais.
E aí você pega e essa mulher já vem com hábitos ruins a vida inteira, nunca se exercitou na vida, e aí ela começa a entrar em uma ladeira que ela nunca viu. Porque até então, se ela tinha problemas, os hormônios de uma mulher de 25, 30, 35 Nossa, ainda está segurando, está ok. Ela tem uma visão ainda de onde ela quer chegar, tem aquela questão da ambição, do motor que a move ali a se movimentar sempre para frente. Então você pega essa mulher dos 50 aqui, é uma mulher que ela vê um buraco e ela fala assim, meu Deus. E aí começa a ter problemas de saúde, problemas estéticos, problemas com a parte psiquiátrica, e aí problemas hormonais. A gente tem 3 hormônios que seguram essa mulher: a testosterona, a progesterona e o estrógeno. Os 3 hormônios seguram. E aí esses hormônios começam a virar a casaca dele dentro de você e fala assim, é agora que eu vou bagunçar isso aqui tudo. E aí vem para a parte nutricional, ela começa a descontar naquela comida ali, aí entra a questão da compulsão, e aí essa mulher já não tem aqueles hábitos não tem aquela sequência de academia, ou então de praticar algum tipo de esporte, e aí é a hora que a gente tem que parar. Aí no meu trabalho, eu acabo sendo um pouco psiquiátrica. Eu imagino psicólogo. Isso que eu ia falar, na parte nutricional é o psicólogo. E aí o Alfredo... O personal também é psicólogo. O personal deve ser uma tristeza, o dia inteiro ouvindo Psicólogo pessoas. também, claro, buzinando na cabeça. De duas uma, eu mando internar ela ou eu interno. Nos dois. Eu acho que a parte dele é mais da Qual terapia parte? mesmo ali, da Doutor, qual terapeuta. parte, por favor? Mara, o que é muito importante, o que os meninos estão falando aqui, e nós somos esses reguladores, né? O que vai fazer esse controle esse metabolismo funcionar a favor dela, né? Porque vem tudo ao desfavor, né? Começa a alimentar mal, os hormônios vão mexendo, e aí o que acontece? Ela não vai ter vontade nenhuma de treinar. Então ela vai repudiar aquele tipo de atividade. Fala, eu vou fazer o que lá? Já estou lascado, então vou me entregar. E é justamente isso, né? Você está nesse processo, Mara, de acabar com tudo isso, né, Mara? Passar a menopausa sem pausar, porque muitas pausas, Sem né, Mara? pausas, se Deus quiser, só na transformação. Só falando sobre comportamento. Essa eu vou roubar. Falando sobre comportamento e saúde mental, essas coisas, o problema hoje em dia chama rede social. Muitos, né? Por quê? Porque a régua está muito alta. Tá. Então, tem gente que chega lá no meu consultório e fala assim, eu quero ficar assim. Não dá, velho. Não dá. As pessoas estão, assim, elas não entendem a rotina por trás de uma rede social. Né? A pessoa, para não meter um shape daquele que as blogueiras têm hoje em dia, é estética até não poder, procedimento estético até não poder mais, vive daquilo, né? Não precisa cuidar de filho, não trabalha, não tira um plantão de 12 horas. Então, assim, as pessoas acham assim, que com a vida de gente normal, quer ter um shape de uma pessoa que é totalmente tranquilaça. O Túlio. Que vive só por aquilo. E isso joga a ansiedade lá em cima e a frustração vai lá no talo. E aí a pessoa vai desanimando, né? Túlio, eu gosto tanto desses desafios que a pessoa chega até mim e fala assim, não dou conta de performar mais. E quando ela vê esse processo acontecendo, sente aquilo na pele, o corpo pedindo mais, uma nutrição assertiva, a questão hormonal tudo regulado ali, cara, ela performa e fala, cara, como que eu estou fazendo isso? Como eu consegui chegar até aqui? Né? Tem essa questão, da régua está muito alta, mas quando ela vê ela performando melhor, olhando para a pele, estando melhor, os músculos bem postados, fala, cara, eu posso cair, a unha parede de quebrar. Eu posso. Aí o que acontece? Aí vem aquelas pessoas, né? Aquelas mentalidades tóxicas, né? Tá achando que virou mocinha novamente. E literalmente ficou virando mocinha novamente. Gente, dá licença. Não é? A gente não quer, na verdade, a gente não quer, tem esse assunto, né? Igual de paniquete e tal. Mas aí o que acontece? Não é que a gente quer virar mocinha, é porque a gente começa a entender que você pode viver bem, que você pode viver melhor, que você pode ter um corpo mais saudável, né? Gente, eu adorava comer pastel. Eu comia o de sal e depois comia o de doce. Eu comia metade do de doce fininho. E o que é mais importante, né, Mara? O Arnaldo falou aqui agora mesmo que é importante a gente salientar, não são todas, não infelizmente é a minoria, né? Que estão com as vidas estabelecidas financeiramente, e aí ela acha, poxa, agora acabou. E quando ela tem esse poder na mão e fala assim, cara, eu posso.
né? Tá tudo resolvido, cara. Aí vai viajar, vai performar melhor em tudo, na vida. Não né? segura, Volta a né? querer ser empreendedora Não novamente, as ideias vão surgindo. Autoconfiança, né? Autoestima, tudo. Falou tudo. Autoconfiança. A autoestima leva uma autoconfiança e acabou. E essa Então mulher, hoje a pessoa está falando e eu estou. como diz o outro, ela volta pro mercado. Pesado. Deixa eu perguntar, uma pessoa que quer começar hoje, o que vocês acham que ela precisa? Direção. Direção. Respeitar o processo. Aceitar. Confiar é o que a gente acabou de falar aqui. Exato. E em termos assim, qual o momento que ela precisa procurar um médico? Eu resolvi agora, eu vou esperar, eu posso ir para a academia primeiro, ou não, eu preciso falar, eu estou querendo agora, então eu tenho que saber como está meu corpo. Um exemplo que eu tive, cheguei para a Paula, aí eu peguei e falei, Paula, eu quero começar a performar. Eu comecei a academia, estou super feliz, eu devo isso ao Dr. Leonardo Gaia, porque ele que mandou eu ir para a academia, e comecei por causa de 3 hernias de disco que eu tenho. Então, e aí o que aconteceu? Eu comecei a gostar, e eu falei, Alfredo, eu quero ter um corpo melhor, eu quero, né, se eu te der conta, claro que você dá e tal, então, mas o que a gente precisa fazer? Você precisa performar. Então, a grande ideia do projeto Performance foi dele. Não, então você precisa procurar o médico e tal. E eu conversando isso com a Paula Lenza também, que a gente vai ter um momento com ela falou, Mara, a primeira coisa, um cardio. É isso mesmo? Ou precisa uma outra, o que antes? Eu vou puxar a sardinha aqui agora com o meu lado. Eu acho que a primeira coisa e o profissional mais indicado e o primeiro que tem que explicar tudo para essa paciente é o médico. Independente ele seja ginecologista, seja o cardiologista, Endócrino, né? seja o endócrino, eu acho que esse médico ele tem que estar preparado para isso. Infelizmente, nem todos estão. Tá? Doutor, deixa eu só roubar, falar, acho que o senhor vai se complementar. Eu já tive tantos casos de mulheres 50 mais igual a Mara, menopausadas, chega com uma lista de restrição. Não sei se realmente vem do médico. Doutor, mas você não pode fazer isso, você não pode fazer cadeira extensora, você não pode agachar. E vem nessa lista, viu? Aí essa lista vem de vai, alimento, né, né? Túlio? Aí eu pensei, eu falei, gente, será que eu fiquei 5 anos na faculdade dando movimento para chegar e, doutor, eu não poder fazer um agachamento? Eu não consigo aceitar. Obviamente que eu respeito demais, mas tudo passa por um processo de adaptação. Lógico que ela não vai chegar agachando com peso nas costas. Doutor, existem microciclos onde a gente respeita essas limitações. Justamente. E assim, eu acho isso terrível. Vamos pensar aqui no ortopedista que manda essa listinha aí para você. Eu acredito que o papel dele não é nem mandar listinha de restrições. O papel dele é informar as comorbidades do paciente. Com certeza. E aí o profissional educador físico, ele que vai fazer essa adaptação. Doutor, mas nem todos também, aí eu já falo, aí nem todos também estão habilitados a fazer esse processo. Dentro desse processo todo, existe uma coisinha chave que a pessoa tem que ter: sorte. Ela tem que ter sorte de cair com um profissional que seja no mínimo, minimamente entendido do que ele vai falar. Pensando... Buscar um profissional qualificado é importante. E a triagem, a primeiro momento. Eu tenho vários alunos que chegam e já querem iniciar hoje. Cara, eu quebro ali na hora. Meu irmão, eu tenho que sentar e escutar. Eu não sei qual que é a sua dor, eu não sei qual que é a sua questão, problema. Eu preciso de entender o seu problema. Igual tem pessoas que chegam e acham que já vai deitar ali no supino e fazer, peraí, primeiro é a aplicação. Por que eu vou te pedir para você fazer um supino? Deixa eu entender seu dia a dia, deixa eu entender a sua rotina, deixa eu ver com o que você trabalha, que se a minha prescrição ela vai chegar lá um dia, mas eu preciso de pelo menos te apresentar, justamente fazer esse processo de periodização para que essa pessoa continue por mais tempo. Justo. E aí, assim, pensando nessa parte, faz todo sentido para todos nós aqui das nossas áreas pensar dessa forma também. O que eu estava te falando sobre o médico ser o primeiro, por quê? Porque esse médico, é ele quem vai ter uma certa influência sobre esse paciente, principalmente do que ele vai procurar.
Você foi a prova viva. Enquanto o Dr. Leonardo Gaia não falou para você procurar uma academia, você não foi. Não foi. Então a gente tem que usar dessa influência para ajudar os pacientes dessa forma também. Então, o que eu sempre passo aos meus pacientes, sejam eles que estão em programa de emagrecimento ou que vão começar reposição hormonal, as 40 mais, 50 mais, o que eu sempre falo? Gente, primeira coisa, você tem que aprender a gostar do processo e tem que entender o processo como ele sendo assim, altos e baixos. Você não vai conseguir passar nele sempre bem. Esse é o primeiro ponto. Você tem que procurar um educador físico, você precisa, eu sou fãzaço, eu sempre defendi a parte de musculação. Por quê? Porque é o que mais te traz benefícios e o que você consegue mais controlar o ambiente. Vida, né, doutor? É longevidade. Quanto mais músculo, mais saúde, né? É justamente busca da saúde. Então, assim, aí eu falo, ó, você vai procurar um educador físico e você precisa procurar uma academia. Esse é o ponto. E aí, junto com isso, eu nunca deixo de falar, tem que ter a parte nutricional junto. Eu prescrevo dieta, até prescrevo, mas não gosto de mexer com essa parte. Por que eu não gosto de mexer? O nutricionista está aqui justamente, ele estudou 5 anos só isto. Então, ele vai entender muito mais, logicamente, das nuances do que eu. Às vezes a gente pode entrar em algum acordo ali de alguma coisa que às vezes eu prefiro, às vezes ele prefere, aí junta e aí faz o total. Mas, primeiramente, respondendo a sua pergunta então de forma direta, eu acho que depende do médico. O médico, seja ele o cardio, o gineco, seja ele o ortop, o endócrino, o nutrólogo, ele tem que informar para esse paciente que só regulando os hormônios e emagrecendo ali, que seja com auxílio de medicamentos, só isso não vai bastar. Só isso não vai ser o suficiente para prolongar o bem-estar desse paciente. É possível emagrecer sem sofrimento? Totalmente. Só sofre da dieta quem quer mesmo. Eu sou a prova disso, né, gente? Muita direção. Não precisa ser a prova que não precisa passar fome, né? Que é a principal queixa que o pessoal acha que quem precisa emagrecer morre de fome, né? Geralmente, Alfredo, demora muito para a pessoa ver o resultado quando ela está certinha, fazendo as coisas certinho. Demora muito ou depende do organismo? Mara, essa pergunta ela é interessante mais. Chega lá, o cara chega e fala, quanto tempo? Aí ela vê aquela foto, chega para mim, Túlio. Quanto tempo eu chego nesse shape aqui? Ó, gente, o processo... A melhor coisa que eu falo, depende da sua adesão. Justamente. Quanto A aceitação. Justamente. Você entender o processo. O processo, Mara, a gente falando a grosso modo, de 8 a 12 semanas você já vê uma evolução. Uma evolução muito grande, tanto na parte metabólica, quanto na parte de performance, nos exercícios, enfim. Mas o que eu acho mais interessante, Mara, você chegou para mim, desculpa a palavra, toda troncha, o quadril rodado. Eu falei, como que vai agachar Jesus? Uma vida inteira de... Ela já chegava rebolando assim, tentando ajustar a mecânica da passada. Mas vai ela dar agora. 8, 12 semanas foi para 20. Brincadeira, Mara, mas esse processo ele é muito individual, Mara. Tem pessoas que conseguem performar rápido e ter bons resultados rápido, mas em média de 8 a 12 semanas. Mas aceita o processo e deixa com que esse processo te leve aos bons resultados que não tem como. É o que eu sempre faço. A pessoa precisa aprender a gostar de treinar, gostar de comer. Pra quê? Pra facilitar o processo. Porque se ela não começa a gostar, você gosta de comer? Gosto. O processo é fácil? Não. Não? Tá acontecendo ou não, Mara? Tá acontecendo. Seu corpo pede? Muito. E eu não paro mais. Não tem como parar mais. É questão de necessidade. Agora eu quero tocar num assunto muito importante. Eu estou com os melhores profissionais de Uberaba. Porque quando a gente resolveu fazer esse projeto de performance, eu sou assim, eu gosto de resultado, eu falo para a minha vida real. Então, assim, a gente procurou os melhores profissionais que tem em Uberaba. E eu estou muito satisfeito com todos eles. Eu preciso falar isso para vocês. Obrigada. Agora vamos uma coisa bem rapidinho, porque a gente vai fazer um bate-bola agora mesmo, mas antes disso,
Eu falei que eu ia falar, e eu quero falar por quê? Porque tem muita gente envolvida com isso, o fisiculturismo. A gente sabe que o Túlio foi, né, ganhou, né, tudo. Segundo lugar. Em segundo lugar, minha gente, segundo lugar, para Uberaba, né, foi isso. Né? E aí, então, mas assim, o que eu li? Porque eu fico lendo as coisas, eu fuço demais, leio muito, e aí o que eu li? Não é saudável. Túlio, me conta, por que não é saudável? Ele me falou, gente, assim, que a última semana teve que beber 36 litros de água, que nem chegou a sair de casa, porque não tinha jeito. Me conta rapidinho, e depois vocês vão me falar rapidinho também o porquê que não é tão saudável. Assim, fisiculturismo e saúde não cabem na mesma frase, né? Ou a pessoa é fisiculturista ou ela tem saúde. Por quê? Porque por diversos fatores. Adoro você falar isso porque a pessoa acha que é saúde. Primeiro é a questão hormonal, né? Que a maioria, 90% dos fisiculturistas, enche o talo de hormônios, então isso vai sobrecarregar no problema cardíaco, tireoide e por aí vai. E segundo, pelo estresse físico, principalmente nas semanas finais, né? Porque você tem um alto gasto, igual eu gastava em torno de 3.000, 3.300 calorias e estava consumindo 1.300. Né? Então é um déficit calórico muito grande para quê? Para secar na fase final. Aí eu cheguei ali a beber 14 litros de água por dia. Né? Foram 3 dias bebendo 14 litros de água. 36 foi exagero, então. Foi exagero, foi 14. Foi por sua conta. Mas se somar dá 42, né? Que é o que a maioria das pessoas não bebe no mês, né? Então, assim, é um procedimento... e água, eu não entendo, pessoal. Chega Se você consegue beber água, cara, eu não consigo entender. Eu vou falar, eu tenho dificuldade de beber água. Cara, onde está a dificuldade, né? Então, assim, é um processo muito agressivo, né? Tanto fisiologicamente como a questão hormonal e o mental, né? O mental precisa estar muito forte. Porque o excesso de hormônio e você comendo pouco, você fica com o pavio curtíssimo, né? Então você precisa aprender, até isso você tem que administrar a onda pra você não fazer besteira. Mas é um processo extremamente puxado. Fala um pouquinho disso aí. Eu concordo totalmente. Puxa, até quando você chegou lá no consultório, você me falou do Túlio, tudo, e aí eu acho que eu cheguei a falar isso para você falou assim, ele me falou a mesma coisa. E realmente, eu acho que ataca muito a parte psicológica desse paciente, quando ele pensa em ir para esse mundo, porque o corpo, quem vai dominar ele vai ser a mente dessa pessoa. Então, assim, eu fico até admirado dele ter chegado, ter subido num palco, porque eu imagino, não sei, nunca senti na pele, mas eu imagino que deva ser alguma coisa muito cruel. Porque beber 14 litros de água num dia é praticamente você ir ao banheiro de 15 em 15 minutos. Eu fui 32 vezes, eu digo ao tempo. Eu confundi, então. Foi as idas, mas foi 32 idas. As idas ao banheiro. À noite foi 14. Então eu levantei 14 vezes à noite durante o sono para ir ao banheiro. E aí a hora que a gente vai pensar, Mara, na parte hormonal disso, você não chega num corpo daquele de palco sem você usar ergogênicos, sem você estar em uso aí, algumas pessoas usam GH, que já é uma molécula bem cara também. Você usa isso, só que você usa esses recursos de uma, assim, de um valor muito, muito suprafisiológico. Isso cobra, porque todos eles têm os colaterais, então isso cobra do corpo. E acaba que aqui no Brasil hoje, você só consegue fazer o uso desses ergogênicos nesse valor se você pedir os undergrounds aí, que a gente Paralelo, fala, né? Os paralelos. Por quê? Porque não existe nenhuma liberação no Brasil para que você tenha prescrições de medicamentos nos valores. Decroxandrolona, né? Isso. São só os 3. E mesmo assim, a Deca que a gente tem hoje no Brasil, ela é de 50 miligramas. Baixíssimo. Quanto que uma pessoa que está no palco usa? Vixe, Maria. Assim, eu nem vou te perguntar quanto você usou, mas assim, a gente vê gente falando de usar 600 miligramas por semana. Sim. E aí, assim, 600 miligramas de 50 miligramas, isso te dá 12 aplicações Na semana. numa semana. Só dela. Então, Fora as assim, outras. não tem como você usar as nossas, então você tem que pedir de fora. E aí já vem a questão também, será que o que está vindo de fora Será que é um realmente produto? aquilo? É. Né? Então você Veio tem bem, todas né? essas nuances. Então, assim, bodybuilders e saúde, não andam juntos.
E aí, Alfredo? O esporte de alto rendimento em si judia muito do atleta, né? Hoje a gente vê cargas elevadíssimas para esses atletas. Uma gasolina de avião num Corsa, meu amigo. Como que ele vai virar um Transformers, né? Aí você já imagina a intensidade e carga que um cara desse carrega. O corpo dele, o cara tá hormonizado na tampa, ele tá pedindo, cara. O cara tá ali, se você não acompanhar esse processo, ele não vai performar, ele não vai subir no palco. Um exemplo clássico, vamos falar do Ronaldo Fenômeno, quando jogava lá na Itália. O cara era um touro. Os músculos dele estavam preparados para sentir tanto torque daquele jeito. O cara teve uma ruptura de tendão patelar que jamais vista. Isso num simples arrancada que ele deu. Na realidade, ele foi dar uma pedalada. No que ele pedalou, o músculo pesou para lá, meu irmão. O tendão falou, cara, não aguento, vou te jogar pro chão. Então, Mara, é um corpo de mutante. Então os caras, e não só no fisiculturismo, o esporte de alto rendimento, geralmente ele não traz saúde, né? Você pode ver que quando o cara para, meu irmão, você vai procurar ele daqui 2 meses, ele tá em situações, obesidade. justamente. Mara, Agora, só um pedacinho. Procurem uma entrevista do Djokovic em que ele fala que ele treina 16 horas por dia para ele ficar em alto É extenuante. ritmo. Ele falando que quando ele passou esse treino de 16 para próximo de 12 horas, ele começou a perder campeonatos. Então, assim, essas 4 horas é o limitezinho que ele tinha para ele ser campeão ou não. O que uma pessoa com 16 horas vai ter de saúde mental e saúde corporal? De treino. O que vai sobrar do sono, né? Justamente. O sono dela, né? O Túlio falou uma coisa que é muito importante. Geralmente, o tempo de recuperação, né, Túlio? Como que vai acontecer? O cara tem que acordar no outro dia de novo, descansado para mais 16 horas de treino. Nossa. O cara come igual um louco, treina igual um louco, maluco, para quê? Às vezes para 2, 3 segundos. Eu digo, para o cara melhorar a performance, um maratonista, enfim. Então, esporte de alto rendimento. Então agora eu vou perguntar umas coisas bem rapidinhas, você responde junto. Carboidrato engorda? Não. Não engorda. Treinar em jejum emagrece mais? Não. Ai, adoro. Suplemento substitui alimentação? Não. Suplemento. Cara, complemento. Vem para complementar o déficit. Só academia resolve? Jamais. Creatina realmente é necessário? Não. Necessário, não. Não. Ela ajuda, mas não tem necessidade nenhuma de usar. Jura? Eu fico lá sofrendo, tomando a creatina todo dia, aquele pauzinho, quase não desce na goela, meu Deus. Mas- Não vai fazer diferença na minha performance? No meu músculo? Muito pouca, acredito eu, né, doutor? Se a gente for olhar os estudos, é um dos poucos suplementos que foi encontrado uma eficácia, mas a eficácia é muito mínima, tá? A eficácia é muito mínima. Assim como o uso de whey, assim como o uso de alguns outros suplementos. Fazer exames, né, doutor? Ver a falta, né? A necessidade. Então tudo é necessidade. O Túlio não vai prescrever além do que a pessoa necessita. E assim o Arnaldo também. E o exercício geralmente passa um pouco, né, mano? Eu acho que a creatina, só voltando um pouquinho, ela tem muito da questão do psicológico. Às vezes a pessoa toma... O efeito placebo o efeito placebo, eu acho que ele é um pouco maior do que o efeito biológico da molécula. Então, a gente viu hoje que cuidar do corpo vai muito além da estética, com esses profissionais maravilhosos. Túlio está encerrando, gente. Só uma vez por semana que vai estar aqui com a gente. Só um sábado. Mas eu continuo com ele, tá? Quero nem saber. Doutor Arnaldo está lá no São Lucas. Alfredo está em todos os lugares. Eu quero agradecer a todos vocês. Essa tarde de gostosa. Gente, passamos até do horário. Tivemos que receber um puxão de orelha ali, porque o assunto estava tão gostoso. Mas é isso, olha. Se vocês gostaram dos episódios que a gente está mostrando, manda para sua amiga, porque são assuntos muito importantes e interessantes, principalmente para a gente, 50 mais, para fazer o quê? Viver sem pausa. E muitas acham que estão passando sozinha, né, Mari? Exatamente. Tem uma comunidade aí, galera. Vamos seguir. E a gente vai continuar sem pausa.